Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começamos a colocar agora o boa madrugada na nossa rotina do início do podcast, porque, como disse o Ricardo, não sabemos qual é o Exato. momento que você estará nos assistindo. Exatamente. Dezembro, último podcast de 2025 e mais uma vez é um prazer enorme estar aqui. Me chamo Vanessa Bremer, sou administradora, palestrante, mentora, professora e aí vai mais, sempre eterna aprendiz. E aí hoje o nosso podcast vai ser um podcast onde nós estaremos trazendo as tendências do mundo da liderança para 2026. Não é isso, Ricardo? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque vai que você perdeu o sono e está nos assistindo nesse momento. Eu me chamo Ricardo Tomás, eu sou RH, sou palestrante, sou professor, sou mentor, sou consultor. A gente é quase igual a mesma coisa. E estamos aqui no último Papo Liderança de 2025, trazendo um assunto muito legal para vocês, já de sugestão para o próximo período, para o próximo ano. Então, você, líder, assiste esse que vai ser muito legal para você se preparar, ou pelo menos com as suas reflexões para 2026. Vamos começar falando do nosso bebê. O nosso projeto Ser Olha, a Liderança. gente Inclusive, veio, ó. viemos uniformizados. Hoje nós viemos com Tudo ele. de bom. Porque Agradecer aí a todos os nossos clientes que aderiram pelo projeto Ser Liderança em 2025 e que em 2026 possa vir muito mais. Para nós foi um prazer cada empresa que a gente entrou realizando esse trabalho. Por quê? Porque é um trabalho que a gente promove o desenvolvimento de pessoas, mas é um aprendizado mútuo. Por quê? Porque existe todo um envolvimento aí realmente de sonhos, de necessidades, de expectativas. E aí o projeto Ser Liderança, vale a gente lembrar que a gente sempre faz ele específico para cada empresa. Então, ele sempre é único e específico e individual para a sua empresa. Se você ainda aí para o início de 2026 já está projetando o desenvolvimento dos seus colaboradores nessa linha de frente aí de liderança ou que estão aí a se desenvolver, faça contato conosco, porque será um prazer levar o projeto Ser Liderança para a sua instituição. E é muito legal a gente falar isso, porque hoje nós vamos, inclusive, comentar algumas coisas voltadas a essa questão do desenvolvimento. E lembrando que quando a gente fala de um projeto e quando a gente fala de um programa para desenvolvimento, como, por exemplo, o Ser Liderança, a gente fala justamente de uma construção. É por isso que ele nunca vai ser igual para todas as empresas. Ele é uma construção que parte da cultura da tua empresa, ele é uma construção que parte do perfil das tuas lideranças, do perfil de mercado, da atuação que a tua empresa tem, é produto, é serviço, tudo isso envolve a construção desse conteúdo que vai desenvolver o teu líder para a tua realidade. Então é disso que se trata o Ser Liderança. Entre em contato com a gente, porque 2026 já está aberta a agenda para o Ser Liderança. E vamos falar das nossas redes sociais. Se vocês quiserem nos acompanhar por lá, estamos no podcast. Podcast não. Hoje o Lucas não está muito bom, não. No Spotify, estamos no Instagram, estamos no TikTok e o nosso canal oficial no YouTube, onde você consegue assistir todos os nossos programas, desde lá do primeiro, de forma integral. Nas outras redes sociais, nós temos cortes, e aí esses cortes são aqueles momentos que vocês podem estar encaminhando para os amigos, para os líderes, para os liderados. Aquilo que realmente te tocou enquanto informação, tocou reflexão, o coração, né? a necessidade do coração. É. Então, curta lá e aí divulgue isso daí. Por quê? Porque os cortes podem estar auxiliando aí no dia a dia, né? Também o seu desenvolvimento e das pessoas que estão à sua volta. Então, Ricardo, nós vamos entrar no nosso assunto. Ela tá ótima hoje. Final de ano. Aí existe toda aquela questão, né? Como será 2026?
E aí a gente fez um apanhado em relação ao que se cogita, né, dos assuntos aí que serão prevalentes ou que serão tendências, ou que você que é líder ou aquele que está querendo se desenvolver pode ficar ligado e até, né, buscar mais informações para que vocês possam estar aí na linha de frente e de tendência de mercado. A gente foi buscar essa pesquisa em algumas fontes bem legais, né? De sites, de empresas, de consultorias nacionais e internacionais, das tendências dessa liderança, né? Do um olhar do recursos humanos, do olhar da gestão, da alta gestão, da estratégia de processos, e a gente trouxe isso para vocês. Preste bem atenção. Vamos lá? De uma forma geral, a tendência aí que vem para 2026, que na realidade a gente já está vivenciando de assuntos voltados à liderança, envolve muito o mundo digital. Com certeza. Então, aí tem a questão voltada à IA, que cada vez mais vem assumindo, né, uma certa efetividade nas vidas. Ela veio para ficar mesmo, né? Nas vidas das pessoas e das empresas. Então, você, líder, tem que estar atento a esse tópico. Por quê? Porque, como o Ricardo mencionou, não tem como mais a gente achar ou fazer de conta que não faz parte do dia a dia. Por quê? Porque a tecnologia está aí, ela vem cada vez mais para nos auxiliar, e a grande questão é o quê? É saber usar, né? Saber realmente se apropriar dessa tecnologia, assim como instruir, né, e acompanhar os seus liderados para que isso seja feito da melhor forma possível e com base aí nos resultados que você está querendo alcançar dentro da organização, né, as metas que existem, inclusive muitas ferramentas elas estão sendo aperfeiçoadas por conta desse mundo digital no sentido de ser mais prático, né, de facilitar, de ser mais ágil. A gente no decorrer aí do podcast a gente fala, né, de ferramentas ágeis, inclusive no próprio projeto Ser Liderança. Sim. Nós temos lá já é um leque, tópico, né? Isso, é um leque que a gente fala das ferramentas ágeis, e nesse mundo da tecnologia, cada vez mais isso é tendência e nós precisamos estar atento. Não é necessário ter receio. Muitas vezes a gente conversa com alguns líderes, principalmente líderes que já estão há mais tempo, e a gente nota que existe aí um certo receio, né? O que essa tecnologia vai fazer? Vai roubar o nosso local, né? O nosso espaço? E aí a grande questão é o quê? É você utilizar, né, essas possibilidades ao seu favor. E eu gosto sempre de falar que nós precisamos lembrar que quem cria a tecnologia é o homem. Exatamente. Né? Então, assim, é o homem se aperfeiçoando para que essas possibilidades, e aí vamos colocar que a tecnologia é uma ferramenta, venham a facilitar, venham a organizar de uma forma mais prática, né, o dia a dia e as organizações, e não uma questão de vir para roubar o lugar, não é isso, Ricardo? Exatamente. Você, líder, precisa abandonar um quesito chamado resistência e trabalhar com resiliência e antifragilidade, que na verdade é o aprendizado mediante as coisas e as dificuldades e aquilo que atrapalha no teu desenvolvimento. Com isso, você parte do princípio de que a inteligência artificial, como a Vanessa bem falou, ela não vem para te substituir. Ela vem como uma ferramenta, porque o princípio dela ela se alimenta daquilo que a gente traz enquanto conhecimento para ela. E ela consegue te dar possibilidade de acelerar muita coisa, principalmente na avaliação de dados, que é o que a gente vai muito falar aqui, para tomada de decisões, para novas estratégias, para você ter dados e de forma mais relevante, como é que eu posso dizer, mais fidedigno. Dados que tu possa realmente avaliar para evoluir na tua empresa dentro do teu escopo de trabalho com a tua equipe. Vale reforçar essa fala dos dados que o Ricardo menciona, porque assim, até então nós temos outras ferramentas que nos proporcionam dados. Eu, por exemplo, sou super fã
da ferramenta Indicadores, porque para mim é uma das melhores ferramentas para o mundo da gestão. Só que aí a grande questão é o quê? É uma ferramenta que é de dados. E aí eu sempre comento, né? Indicador são números e números por si só não fala nada. Quando a gente fala da tecnologia, né, da inteligência artificial, é necessário entender que é uma gestão de dados. E se eu vou fazer uma gestão de dados, eu preciso ter cuidado com a informação, eu preciso analisar essa informação, porque a gente fica observando muito hoje em dia, né, o uso da IA, e muitas pessoas acreditam que é só ir lá e colocar um texto Não. que ela vai trazer toda a informação. Não. E aí precisa existir um cuidado. Exato. Porque se você ir lá e testar, dependendo dos assuntos, a IA ela não vai te trazer realmente a informação na íntegra. Exatamente. Então, de novo, precisa um ser humano pegar os números, que aí no caso não serão números, né, serão dados, e analisar se aquela informação que chegou até você realmente é pertinente, principalmente diante do mercado, principalmente do escopo de negócio da sua instituição. Então, assim, líder, você existe para direcionar e para analisar. E todas as ferramentas que nos possibilitam dados são ferramentas que vêm para buscar uma facilidade de organizar dados, mas a análise precisa de você ir lá com o seu intelecto e realmente analisar contexto de mercado, contexto de mão de obra, contexto de sua estrutura física, pensando na organização, contexto do clima organizacional da sua instituição, e aí, amigos e amigas, a IA não consegue fazer esse negócio. Com Por certeza. quê? Porque a gente está falando de emoção, né? A gente está falando de sentimento, a gente está falando de sensação quando eu falo de clima organizacional, quando eu falo de analisar mercado, quando eu falo de verificar os seus colaboradores. Então, assim, isso são informações que é nós, seres humanos, né? Que estamos ali naquele contato, que temos percepções, que temos intuições, que realmente precisamos fazer a nossa parte. E a parte do gestor é o quê? Rodar PDCA. Não é isso, Ricardo? Verdade. PDCA vou falar é vida. o tempo todo. É necessário planejar. Quem planeja é o ser humano. É necessário você fazer, sim, a execução, mas não só a execução. Você, líder, tem que monitorar essa execução para verificar se o que foi realmente planejado está acontecendo da melhor forma possível. E aí, depois, de novo, precisa do líder, do ser humano, para ir lá e analisar o que foi feito. Foi feito da forma que te atende? Opa, se foi, show de bola, padroniza. Se não, tem que ir lá e tem que reavaliar e mudar o curso, né? Mudar aí a rota para que venha realmente aquilo que você aí almejou e planejou como sendo resolutivo para a tua gestão. Eu não sou contra e nunca vou ser contra o uso da tecnologia. A IA está aí, as outras ferramentas estão aí, estão sendo criadas ainda mais ferramentas e você vai ser sempre um maestro. Você vai administrar todas essas ferramentas em seu próprio benefício, benefício da empresa, em benefício da sua equipe e da entrega que você tem que fazer. Então, como a Vanessa falou, nós somos o centro de tudo. Como qualquer outra ferramenta, você precisa aprender a usar a inteligência artificial. E todas essas ferramentas que estão surgindo, a gente fala de inteligência artificial como todo mundo só conhece ChatGPT na vida. Na verdade, não é. São tantas. São inúmeras. Só no meu escopo de trabalho como RH tem muitas aí, né? Tem de avaliação de desempenho e enfim, vai para recrutamento e seleção. São coisas que vão me facilitar, só que nesse momento eu faço essa administração e essa construção daquilo que a IA está me passando. Só que até para eu pedir a informação, eu preciso aprender a pedir a informação. Como ela mesma falou, eu não posso chegar lá e escrever qualquer coisa, porque a IA vai me entregar qualquer coisa. Então eu preciso pedir base, fonte, estrutura. Eu preciso dizer exatamente o que eu quero. Então, para isso, preciso aprender.
e ter conhecimento. Alfabetização digital. Isso. Ó, então, assim, o primeiro tópico que a gente traz para vocês é sobre essa questão da tecnologia de dados, né? Que aí para 2026 a tendência é que isso venha cada vez mais forte e você, líder, precisa estar preparado para se desenvolver, para desenvolver a sua equipe, tendo empatia, né, entre essas partes e conciliando a necessidade aí de resolutividade da tua empresa, da tua organização. Um outro ponto que nós trouxemos aqui é sobre o líder transformador e com propósito, não é isso, Ricardo? Isso. Onde cada vez mais se fala de diversidade, se fala de inclusão, se fala de sustentabilidade, e a sustentabilidade pensando aí numa questão ambiental, numa questão social e numa questão econômica. E quando a gente fala de diversidade e de inclusão, Ricardo, o que você... Já é o outro, né? Isso, pode mudar, Lucas. O que você direciona, Ricardo, nessas tendências aí para o nosso público? A diversidade e, nesse quesito, a inclusão precisa do olhar muito sensível do líder. Quanto mais ferramenta tecnológica surge, mais exigência de humanidade, humanização retorna também para esse líder. Existe também uma tendência maravilhosa, Vanessa, que também tem muito a ver com essa questão de humanidade e na humanização e sim como forma de comportamento, que é o bem-estar holístico. Esse bem-estar holístico ele vem muito forte com as questões também agora colocadas pela nova NR1, né? As questões de saúde mental, como vai se mensurar tudo isso. Então, esse bem-estar holístico é o quê? É emocional, né? Mental, financeiro do colaborador, esse bem-estar propriamente dito físico, no sentido de ambiente de trabalho, como é que eu estou conduzindo tudo isso, como é que eu conduzo a minha equipe. Então, olha só como eu tenho uma ferramenta tecnológica de um lado e o mercado de trabalho ele me traz uma outra exigência como tendência, né? Um bem-estar, um olhar mais humano, um olhar mais empático, né? Ser um pouco mais resiliente, aprender muito mais com isso. Por quê? Porque quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais tecnologia eu tiver, eu preciso também aprender a trabalhar com as gerações. Porque eu tenho uma geração mais nova com menos experiência de trabalho com maior conhecimento em tecnologia. E eu tenho outras gerações com mais tempo de trabalho, mais experiência profissional, mas com menos experiência, com menos entendimento nas questões tecnológicas. Isso para desenvolvimento, para treinamento, justamente onde eu preciso equalizar, eu preciso igualar tudo isso, essas pessoas, eu preciso entender enquanto liderança como eu vou treinar essas pessoas, onde eu vou tirar esse conhecimento dessa equipe, quem pode ensinar. É por isso que eu sempre digo, ainda mais com essas evidências, né? Hoje em dia, para 2026 e para o futuro, não existem não existe quem sabe mais, quem sabe menos. Existem saberes. E a função do líder é justamente administrar tudo isso. Então, esse olhar é bem importante. Há tempos a gente fala que o bom líder é aquele que consegue mobilizar a equipe em relação a um objetivo. E eu sou super adepta ao entendimento que quando a gente dá oportunidade, quando a gente orienta, explica, desenvolve, treina, você está empoderando as pessoas que estão junto a você. E aí esse empoderamento, de certa forma, causa, né, ali uma aproximação e dependendo de como você, líder, se posiciona diante dessa equipe, você pode ser o líder que inspira essas pessoas em relação ao seu próprio desenvolvimento. Quando a gente fala desse tópico aí voltado à diversidade de inclusão, e quando a gente fala de sustentabilidade, parece até contraditório. Por quê? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos pensando, e aí é o que o mercado coloca, em um momento de superpressão, onde o mercado exige os melhores resultados, sem, de certa forma,
degradar, né, o contexto a nível de onde você, empresa, está alocada. Existe aí uma questão de competição a nível de mercado, existe a questão dentro da própria instituição de metas que têm que ser atingidas, por quê? Porque aí eu tenho que ter a minha sustentabilidade financeira. Exatamente. Então, e quando a gente pensa em diversidade e em inclusão, a gente se depara com um contexto dos diferentes, né? Mas aí o que está a grande questão de você, líder, é conseguir dar aquele passo para trás, enxergar essa pressão toda, essa necessidade de meta, essa necessidade de ser resolutivo, essa necessidade de integrar as pessoas, mas de uma forma que seja harmônica. E nessas leituras e nesse estudo, eu li uma frase que eu acredito que assim, é uma frase que realmente resume o que seria esse tópico aí do líder transformado aí com um propósito. Qual é essa frase? Você, líder, nesse mundo atual, né, nessa tendência que aí cada vez mais a gente vai ver daqui para frente, você precisa ser o grande guardião do clima saudável. Do clima saudável justo dessas pessoas que fazem parte da sua equipe, das partes interessadas, porque afinal de contas, né, a sua empresa ou o seu departamento precisa interagir com outros, precisa interagir com o mercado, e aí nós temos as pessoas, nós temos a pressão, nós temos a loucura, mas precisa existir equilíbrio, precisa existir tranquilidade para que realmente os resultados sejam entregues de forma coesa e sendo efetivos. Eu gosto muito do termo da efetividade, onde você passa a entender que você ser efetivo é você, sim, trabalhar produtividade, tempo, prazo, meta, mas é você trabalhar com qualidade. Então, existe uma preocupação no processo de como será essa entrega. E quando a gente fala trabalhar com qualidade, a gente precisa ter cuidado, né, com as partes, os pilares. Eu sempre coloco os pilares da qualidade e da gestão, que na realidade é da gestão. É da gestão. Por quê? Nós temos processos a serem definidos, nós temos regras e diretrizes a serem definidas e conduzidas, e nós temos pessoas. E são as pessoas que conseguem pegar todas essas diretrizes e esses processos e realmente colocar em prática e fazer a sua empresa se transformar em potência a nível de mercado, a nível de escopo de trabalho. Então, assim, você líder, 2026 e aí para todos os próximos, preocupe-se em como você está engajando a tua equipe. Existe pressão? Normal, faca na caveira, adoro. Mas você, líder, precisa ter atenção de como você vai fazer essa pressão, de como você vai cobrar esses resultados. Por quê? Porque as pessoas, cada qual é única, é um universo, é aquele universo individual. E nós temos qualidade, nós temos defeitos, mas você, líder, realmente, que trabalha com propósito, e se você quer ser o líder que leva a transformação positiva, você pode, deve e consegue fazer isso de uma forma que você vai conduzir as pessoas e tornar as pessoas entendidas e inspirar as pessoas. E quando as pessoas estão inspiradas, elas se engajam. E quando elas se engajam, o resultado acontece. Amiga, eu vou citar aqui uma coisa e eu quero que tu comente sobre isso. Como tendência dentro dessa pesquisa que a gente estava realizando, eu creio que tu fizeste, eu também fiz, eu achei muito, e aí é que vem a grande questão que eu quero te perguntar, a tua visão a respeito disso, eu já vou dar logo a minha. Em algumas empresas, dependendo do tamanho da empresa, né, e do nível, do alcance dessa empresa no mercado, para a tendência de 2026, há uma necessidade, eu coloco entre aspas, de
diminuir esse nível hierárquico dentro da empresa. Algumas coisas começam a ser retiradas enquanto cargos, enquanto dessa escada de evolução, digamos assim, da minha evolução dentro da empresa. Isso vai causar um achatamento, digamos assim, nesses líderes. Muita coisa vai começar a surgir, muita pressão vai começar a surgir, eu vou começar a fazer muita coisa. Só que, na minha opinião, isso não se enquadra em certas regiões do nosso país. Por causa de uma série de coisas, inclusive culturais também. Enquanto uma empresa a nível de sul e sudeste pode estar passando por isso, aqui no norte e nordeste eu acredito que é o inverso. Eu acredito que já é uma expansão desses níveis hierárquicos por uma questão até de entendimento mesmo de mercado. O que tu acha sobre isso? Ricardo, a grande questão quando a gente fala de hierarquias, né, é a gente ter muito claro o papel e responsabilidade. Sim. E parece ser básico isso, né? Entendendo que as pessoas, quando são contratadas, ela precisa ir lá e assinar um contrato de trabalho que tenha uma descrição de cargo, né? Que venha falar aí o que é o papel e a responsabilidade, mas, como você mesmo falou, dependendo da região, isso não é básico. Não é, eu estou te falando. E aí, assim, o que precisa, Ricardo, de novo, né? Quando eu tinha mencionado que o líder ele precisa estar atento à questão de mercado. Por quê? Porque isso é uma questão realmente, vamos falar assim, territorial. É evolução, Sim. é maturidade profissional. É mercado, né? É mercado. É mercado. Isso aí. Então, assim, é certo, é errado, né? Nós termos aí um organograma vertical, horizontal. Eu, Vanessa, Ricardo, não acho que tem certo e errado. Também não. Eu, Vanessa, sou da opinião que depende do seu negócio, depende da cultura organizacional que você está trabalhando dentro da tua empresa. Eu, Vanessa, como consultora, por exemplo, de negócio, a minha preocupação é o quê? Você, gestor maior, seja um CEO, um presidente, um diretor, né, como for a nomenclatura que você coloca, você tem que estar preocupado em deixar claro papel e responsabilidade no momento da contratação. Então, assim, tô te contratando. Qual que vai ser a nomenclatura? É lógico, né? Precisa ter aí o cuidado voltado às questões burocráticas, né? Do CBO da vida e tal. Isso precisa. Nós do RH cuidamos Mas disso. aí tem que ter claro, muito claro, estou contratando você para você exercer qual atividade? O que eu quero de resultado com a tua contratação? Como que eu vou estar te monitorando para eu conseguir verificar se realmente você vai estar me entregando o resultado que eu contratei. E aí, Ricardo, nesse mundo, né, de negócio, o que eu sempre falo? A gente precisa ter claro que se existe um setor, se existir uma contratação tem um motivo. É lógico. E esse motivo que tem que estar claro. Não só claro ali naquele momento, né, que cheguei e fiz a contratualização, mas no decorrer, justo para a gente rodar PDCA. E aí, todo líder ele tem que entender que ele tem que criar a cultura da prestação de contas. Exatamente. Precisa ser sempre monitorado o resultado que foi definido, que eu quero receber. Estou recebendo? Não estou? Porque aí, de novo, vem para a questão de você analisar o negócio e, se precisar ajustar, fazer algum ajuste. Então, assim, eu até acredito, Ricardo, que nessas questões não precisa se preocupar com tendências, sabe? Por quê? Porque é uma questão muito individualizada do clima, do momento que a tua empresa está. Onde você está. Isso aonde aí. você foi contratada, é essa a grande preocupação. Quais são os resultados que eu preciso entregar? Quem é a minha equipe? Quem eu vou desenvolver, quem não vou desenvolver, quais quem eu vou trazer. Quais e os defeitos. As competências que essa equipe tem. Aí eu entro numa outra questão, que aí é uma tendência geral, tá? E já voltado muito para a minha área. 2026, há uma tendência muito grande na gestão por talentos, na gestão por competências. Sim. Aí, avaliação de desempenho. Muito focado nisso.
E, de novo, avaliação de desempenho, eu estou falando de quê? Uma metodologia, uma teoria que neste mundo moderno a gente consegue trabalhar ferramentas tecnológicas para facilitar, né, a prática dessas metodologias, mas, de novo, eu preciso do ser humano para ele Exatamente. fazer o negócio rodar, o ciclo rodar. E aí, inclusive, o nosso último tópico de tendência é o que seriam, né, modelos de trabalho. Olha esse Que nome está maravilhoso, sendo o líder que adaptativo. está Foi lindo. sendo preconizado, que aí é justo com base no líder adaptativo, né? Você precisa criar modelos, inclusive entendendo que isso não é engessado, né? Porque aí dependendo da sua realidade, da sua equipe, do seu contexto, inclusive das questões financeiras da sua empresa, você pode pegar ferramentas, você pode pegar possibilidades, modelos e transformar para a sua Exato. realidade. A única questão é o que, líder? Você precisa ter muito claro o que você está querendo, né? Qual é o resultado que você está querendo, que aí você vai mobilizar as possibilidades, seja ferramenta, seja tecnologia, em função de atingir aquele determinado resultado. É isso que você mesmo falou. A tendência para 2026 é essa, não importando, porque tem muita gente que se adapta melhor ao modelo de home office, outras pessoas se adaptam melhor no presencial, outras têm essa questão do híbrido, né? Não é essa questão da adaptação, mas voltada ao perfil que a empresa tem, a cultura dessa empresa, como é que isso se estabelece, quais vão ser as suas responsabilidades, seus objetivos, seus resultados a serem entregues. E aí, então, essa adaptação que a gente está falando é você entender que horas você vai estar de forma remota, horas você vai estar presencial, mas ali, cumprindo com um planejamento que você precisa sempre ter nas suas mãos. Então essa adaptação ela é de uma forma geral. E eu costumo dizer que sistêmica, ela não é só de horário de trabalho, não, ela é toda, ela é geral, ela é da tua equipe, ela é das inovações que você pode de repente estar promovendo naquele setor, dos projetos que podem estar surgindo naquele momento. Então a adaptação é incrível, né, Vanessa? Vai entrar ano, vai sair ano, e a adaptabilidade, ela sempre vai ser uma soft skill maravilhosa, né? Eu, logo no início da minha entrada nesse mundo de líder, Ricardo, eu escutei de um diretor, ele falando assim, Vanessa, que bom que você tem uma competência de ser camaleão. Perfeito. Porque o líder, ele precisa ser camaleão. Com certeza. Ele precisa se adaptar, né, diante aí do que é a necessidade aí da entrega que ele tem que fazer. E eu confesso que na época eu não tinha entendido muito bem isso não, sabe, Ricardo? Nossa, camaleão. Camaleão. Tá. Levou depois, logo pra ofensa. Então, assim, né, e tal. O que ele Mas tá aí falando? depois eu fui dar uma analisada e falei, olha, E essa interessante. gargalhada horrível que eu dei. Interessante e assim, bacana, porque eu não tinha me percebido nessa qualidade, né? E foi interessante e assim, a partir disso, eu passei a me preocupar com me desenvolver cada vez mais nessa competência, justo porque eu percebi que para um líder isso é necessário. E assim, é se adaptar às pessoas, é se adaptar à cultura, é se adaptar ao financeiro da empresa, é se adaptar ao mercado. Então, assim, você líder precisa ter essa preocupação. E aí, quando a gente fala desses modelos de trabalho, né, não tem jeito, Ricardo. Pós-pandemia, o mercado iniciou-se por uma necessidade com N possibilidades, né? Então, assim, cada vez mais a gente vê essa questão do híbrido e do remoto. Às vezes, ou melhor, no início, né, dava um certo receio, né? É Que porque negócio nos foi esse? imposto. Isso. Porque nos foi imposto. Porque a gente Foi estava por isso. acostumado com os horários, com os pontos, né? Tudo bonitinho, E mudança de bacaninha. rotina repentina e brusca, assim. Isso. Mas aí, Ricardo, assim, o que é a grande questão? E aí eu convido você, né, líder, RH, gestor aí maior, que está nos escutando, para vocês pararem e observar essa questão do híbrido e do remoto. Ok, pode ser estranho, pode ser que fuja do controle, mas aqui
existe, eu acho que eu posso dizer 3 competências que você, líder, pode se colocar a praticar. Por quê? Porque se isso acontecer, os seus liderados eles vão conseguir fazer, seja híbrido, né, seja remoto, da melhor forma possível. E o que é isso? É você realmente praticar um modelo de competência que venha gerar confiança. As pessoas, quando elas confiam no líder, elas vão querer honrar. E aí, quando a gente fala de confiança, se estabelecer que é do horário tal ao horário tal, ou então, que aí é mais realmente o que vem acontecendo no mercado, né? Eu quero tal entrega, e essa entrega precisa acontecer em tal dia. A confiança é tal que esse negócio vai Sim, acontecer. Uma outra, eu vou chamar de competência, Ricardo, depois você até me corrija tá. se não for. Mas, assim, eu acredito que nesse mundo, o líder ele precisa trabalhar muito esse pensamento do equilíbrio. Certo. Para quê? Porque algumas pessoas, pode ser que elas se perdem, né? Se ela não está ali naquele ambiente de empresa, organizacional. E aí ela precisa buscar o equilíbrio dela. Ela precisa buscar formas dela se organizar para ela atingir o determinado resultado lá, né? Que foi o confiado. Sim. Então, assim, você, líder, pode auxiliar e desenvolver seus liderados, se eles estão, né, nessa prática do remoto ou do híbrido, com ferramentas e coisas simples. Ó, anota aí na tua agenda o que são as prioridades, coloca aí programação, prazo, essa daqui eu tenho que entregar aqui, essa aqui eu tenho que entregar assado, coloque confirmações, o Google. A gente não tem problema de fazer propaganda. O Google aí na agenda, né? Você consegue fazer. Existe outros aplicativos lá que você pode listar as tarefas e aí você trabalhar as questões de prioridade. Então, assim, você, líder, precisa trabalhar o entendimento dos seus liderados, que eles precisam ter um equilíbrio para que eles consigam desenvolver aí as atividades. E a terceira e última, então eu falei de confiança, eu falei de equilíbrio. Equilíbrio. A terceira e última, Ricardo, que aí não tem jeito, né? É a minha pegada de faca na caveira, é de ter a consciência de produtividade. Com Né? certeza. Por quê? Porque empresa é negócio, eu falo isso com frequência e não tem jeito, eu vou falar. Né? Porque empresa é negócio, existe uma empresa para ela ter lucro. Se ela não tiver lucro, vai ficar de porta aberta para quê? Então, assim, independente, né? Remoto, híbrido e tal, você tem que fazer com que os seus liderados tenham essa consciência de produtividade, entrega de produtividade. E aí, assim, tem N possibilidades, né, de auxiliá-los com aplicativos, com Com ferramentas, certeza. com desenvolvimento, É, inclusive, eu gosto. projeto Ser Liderança, porque a gente fala de produtividade, para que esses liderados não se percam. Por quê? Porque a tendência cada vez mais, Ricardo, é você descentralizar. E aí, para você descentralizar, precisa ter muito claro papel e responsabilidade sendo entendidas por todas as partes. Por que você foi contratado? Você sabe? Você precisa saber. E você, líder, precisa ter a preocupação de, na hora que você admite um colaborador, você deixar isso claro. Por quê? Porque aí, inclusive, você vai ter como cobrar, né, a nível de futuro, essa entrega, essa produtividade, Eu gosto Ricardo. quando você fala do entendimento, principalmente quando a gente está falando dessa questão de híbrido e remoto. Porque às vezes o próprio líder, a própria empresa não entende essas questões e vamos falar de coisas básicas, que é onde muita gente vai se ver, né, se reconhecer nesse momento. Líder entrando em contato com um colaborador fora de horário, pedindo demandas além daquilo que já está sendo colocado. Só porque ele está de uma forma remota, o líder acha que pode entrar em contato fora de horário de trabalho. Então, quando tu fala de entendimento, eu jogo muito para esse momento. Coisas básicas mesmo. Se ele tem uma equipe que está, digamos assim, uma equipe que está dividida. Parte está presencial, a outra está remota,
está trabalhando em casa, em home office, eu tenho que entender ali o que eu posso pedir, o que esse aqui está responsável, o que esse outro está responsável, aonde que eu vou unir informações, quando que eu vou pedir reunião, como serão essas reuniões, porque infelizmente às vezes não tem esse entendimento. Por isso, Ricardo, a minha fala é que o líder ele tem que entender que quando ele contrata, precisa aí ter um entendimento e aquele momento da prestação de serviço. Exato. Desculpa, prestação de contas. De contas, sim. Do Justo, resultado, né? Isso, justo porque deixei claro por que eu contratei, o que eu quero que faça, como eu quero que faça. Como essa entrega. Isso, aí né? eu tenho que monitorar e aí eu tenho que receber Exato. a informação do que foi essa construção justo para avaliar e, se for, né, necessário aí adequar o percurso. Então, por isso que aí eu falo essa questão, Ricardo, da descentralização, e aí eu não estou falando de autonomia, porque aí, Não, a questão assim de definir estratégia, de direcionar, continua sendo do líder. É lógico. Mas eu estou falando de dar autonomia para os liderados Claro. em fazer o que eles precisam fazer e mostrar o resultado. Exato. Por quê? Porque eles têm um entendimento de qual que é o resultado Porque que se senão deseja. cria dependência. Isso aí. Cria dependência. Toda hora eu tenho que estar perguntando se está bom, toda hora eu tenho que mandar arquivo para ser revisado. Então eu não crio autonomia, não impulsiono essa autonomia na minha equipe. E aí o que eu faço? Eu não vou descentralizar, eu vou centralizar tudo em mim. E aí traduzindo mais ou menos para esse mundo das skills, aquilo que você falou aí, é exatamente isso. Esses pilares que você falou é justamente adaptabilidade, comprometimento, flexibilidade, orientação para resultado. Que aí é a produtividade. Isso tudo são skills assim que são extremamente relevantes e que não tem esse negócio de passar ano, entra ano. Isso sempre vai estar como uma importância muito grande, né? Sim. Então é mais ou menos, eu gosto muito disso aqui, desse último item, quando ele fala flexibilidade, autonomia e estratégia, isso tem tudo a ver. Isso está uma coisa ligada na outra, é uma cadeia. Eu gosto da linha de liderança, Ricardo, que direciona, que ensina, que acompanha e que está aberto a possibilidades. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais você instigar as pessoas a se desenvolverem, a se produzirem, essas pessoas podem trazer coisas novas para você, líder. E aí acaba que existe um desenvolvimento mútuo. Você ali, na sua linha, né, no seu papel e na sua responsabilidade de gestor daquele ambiente, daquelas pessoas, de direcionar, mas sempre com a mente aberta. Por quê? Porque todo mundo pode ensinar, todo mundo pode auxiliar, né? E aí a grande questão é o quê? Você, líder, está realmente de mente aberta e copo, como eu costumo dizer, né? Meio copo, isso. para não transbordar. Por quê? Porque deixa aí um vago aí, justo para a possibilidade de novos aprendizados. Por quê? Porque qualquer pessoa, né? A pessoa que você acabou de contratar aí, que é o menor aprendiz, ele pode te auxiliar e ele pode te ensinar. Claro que pode. Por quê? Porque as pessoas, elas foram criadas de formas distintas, as pessoas têm competências distintas, Exato. As pessoas têm vivência e realidade distinta, são pensamentos distintos. Tem com que colaborar. Isso. É por isso que são colaboradores. E aí, Ricardo, fica muito a questão do líder, e eu gosto muito de falar isso, sempre estar atento, né, ao movimento da tua equipe, para conseguir aproveitar da melhor forma possível as pessoas que estão ali, as suas qualidades, né, até mesmo os seus defeitos, em função de um bem maior, em função de atingir uma meta. Por isso que eu achei fantástico essa questão
do título, né? O líder como um guardião do ambiente saudável. Exatamente. É o bem-estar holístico. E isso aí, é justo esse bem-estar holístico. Enxergar, O né, todo. o todo e este todo diante do que foi o propósito, né, a meta dessa instituição, dessa contratação, dessa formalização de processo e, principalmente, Ricardo, fazendo com que todos que estão ali envolvidos tenham essa consciência. Né? Por quê? Porque todo mundo ali é parte de um todo. E se a pessoa não consegue ter o entendimento que a entrega dela tem que ser da melhor forma possível com o que ela tem, né, com o que ela sabe, com certeza mais lá para frente pode ser prejudicado a equipe como um todo, a empresa como um todo. Então, assim, resultados, né, metas, precisam ser divulgadas e precisa ser de entendimento de todas as pessoas que faz parte da tua empresa, para que todos eles possam ter a consciência que o que ele faz é importante, o que ele faz vai fazer diferença na entrega final, na entrega do todo. Por quê? Porque uma empresa é um todo formado por partes. E se essas partes não estão saudáveis, né, se não estão realmente diante aí do que é preconizado a nível de um processo, a sua empresa vai ser prejudicada. Então, assim, informe, né, comunique, dê feedback, faça o desenvolvimento. Então, foram 12 anos, 12 meses, Ricardo, que nós trouxemos vários assuntos é verdade. E todos esses assuntos que nós trouxemos foram com o cuidado justo para que você, líder, perceba, né, o quanto você pode fazer a diferença dentro da tua organização, mas principalmente diante dessas pessoas que estão junto com você. E de coração espero, né, que todos esses assuntos aí que nós trouxemos no decorrer de 2025 possa ter auxiliado você, a sua empresa, a sua equipe em dezembro agora, né, entrega de resultados, de consolidados, e que os resultados aí que já foram ou que vão ser consolidados da sua empresa sejam resultados que todos, né, vão ficar felizes, vão perceber que fizeram parte, que fizeram a diferença e dessa forma todos possam voltar em 2026 mais engajados, nos escutando, porque vamos continuar trazendo, né, vários assuntos aí com toda uma preocupação, né, de levar o que a gente entende que é o melhor para te auxiliar e assim a gente contribuir, cumprir a nossa missão, que a gente já falou aqui no decorrer, né, que é justo. A criação desse podcast foi com o intuito de trazer informação para as pessoas, porque somos apaixonados por pessoas e acreditamos que você, líder, você pode e você deve fazer a diferença de forma positiva na sua empresa, no meio que você está e principalmente com as pessoas que estão à sua volta, né, Ricardo? Exatamente. Eu vou deixar aqui como uma última tendência e já emendando aqui na minha mensagem para vocês, o líder, e eu quero muito... Ontem eu dei um livro para ela de presente na nossa confra. Mas eu vou... Trocamos livros. Livros, Mas eu vou fazer te dar outro livro e nesse eu acredito que só tem digital, não tem livro físico, que é o livro do Pedro Ivo Moraes, que foi um livro que foi um divisor de águas na minha vida. Chama-se Empresas Espiritualizadas. Ah, você falou já dele. falo muito nele, né? Dele. Eu sou muito fã do trabalho dele. Quando ele escreve esse livro, ele traz... Isso eu li em 2021. Olha como a coisa ainda está muito atual. E com essas tendências agora, isso me lembrou, me despertou desse líder transformador, adaptativo, mas ele como professor, ele como orientador, como mentor, como coach dentro da sua equipe, responsável pelo desenvolvimento dessas pessoas. Ele vai
na verdade, administrar, orquestrar tudo isso para que ele entregue o melhor resultado, para que a equipe entregue o melhor, para que cada um ali possa, quem sabe, galgar outros cargos futuros, se desenvolvendo a partir daquele líder. Então, um líder espiritualizado, uma empresa espiritualizada, não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com valores. E na minha identidade da minha empresa, quando eu coloco valores, esses valores precisam ser honrados e seguidos. E nós, enquanto pessoas, nós também temos os nossos valores. Enquanto profissionais, nós também temos valores. E esses valores precisam ser honrados e seguidos. E de que forma isso pode ser feito? Da melhor forma possível, passando, multiplicando isso para outras pessoas. Vendo esse meu liderado evoluindo, sendo um excelente profissional, quem sabe muito melhor do que eu. E isso não tem nada a ver com competência e profissionalismo, pelo contrário, com falta, desculpa, de competência e de profissionalismo. Pelo contrário, isso é profissionalismo puro, fazer com que as pessoas se desenvolvam e levar e multiplicar conhecimento. É por isso que a essência, a ideia do podcast Papo Liderança. A gente está aqui de coração aberto, dividindo o que a gente sabe, dando para vocês o que melhor a gente tem, que é conhecimento. Então eu desejo que 2026 seja fantástico, né? Adoro o ano par, vamos para a numerologia, que eu tenho essas coisas. Tenha muita prosperidade para o ambiente corporativo, que traga realmente muito mais humanização para dentro do ambiente corporativo, para esse mercado, para essas empresas e para esses líderes. Feliz Natal para vocês. Ricardo, eu coloco para você, né, que é líder, ou você que está querendo se desenvolver como líder, que 2026 você precisa ser um líder tecnológico. Por quê? Porque faz parte da nossa vida. Você precisa não ter receio da IA, pelo contrário, aproveite esta ferramenta, porque ela pode te auxiliar muito. Mas, principalmente, você jamais, hein? Não se esqueça que você é líder para liderar outras pessoas. E quando a gente fala liderar outras pessoas, nós estamos falando do ser humano. Nós estamos falando de emoções. E as pessoas, elas precisam ser tocadas, porque quando elas são tocadas, elas se tornam muito mais engajadas. E ela vai conseguir auxiliar muito mais as suas metas e os resultados que a sua organização precisa alcançar. Então, 2026, lidere com emoção, usufruindo da tecnologia, usufruindo de N ferramentas que hoje a gente tem a nível de mercado, mas lembre-se, todas as vezes que você estiver conversando com um ser humano, que você estiver direcionando com um ser humano, toque esse coração e essa mente. Traga inspiração, traga realmente o entendimento de quais são os ganhos que ela vai ter ao se desenvolver, ao estar junto com a sua organização, porque dessa forma eu tenho certeza que o resultado será top. Espero que o nosso podcast em 2025 tenha lhe proporcionado aí insights, tenham lhe proporcionado possibilidades de desenvolvimento, e que vocês possam estar conosco em 2026. Provavelmente a gente vai fazer aí, né, algumas graças, algumas readequações, afinal de contas. Vem coisa nova, vem coisa mercado, nova. precisamos aí, né, sempre estar atento ao mercado, e espero aí que o seu Natal seja abençoado, que você possa
independente da sua crença, né, está com o coração e a mente aí agradecida a Deus, a Buda, a Alá, a quem for, mas entendendo, né, que tem uma universalidade aí maior, uma espiritualidade maior, uma energia que nos rege, que essa energia possa abençoar você, sua família, sua equipe, sua empresa, que exista prosperidade e que 2026 seja aí um ano de muito mais possibilidades, de muito mais aprendizado, de muito mais desenvolvimento e principalmente que você sempre tenha a consciência que se você pensa em prosperidade, se você quer prosperar, você tem que estar com uma mente equilibrada, em pensamentos positivos e agradecendo ao universo todas as possibilidades que ele coloca, inclusive aquilo que você chama de problema, que eu, Vanessa, prefiro dizer que é uma oportunidade que Deus, porque aí é a minha crença, está colocando na sua vida por confiar que você vai conseguir superar, vivenciar e se tornar melhor com essa situação. Então, ótimo Natal, um 2026 próspero e que estejamos. Estaremos. Show de bola. Estaremos. É porque vai zerando, gente. É tanta informação. Juntos mais uma vez. E trazendo aí mais assuntos que venham lhe auxiliar com certeza. No seu dia a dia. Vocês não vão se ver livre da gente em 2026, mas nunca. Amigo, obrigada né, por mais esse ano. E aí, todas as possibilidades que nós trouxemos. Lucas, em nome da Mandril, obrigada pelo apoio. É verdade. Né, obrigada, Mandril. A Andressa, que sempre está conosco aí nos bastidores. Vem cá, Andressa, vem. A todos aqueles, né, que nos curtiram, que nos incentivaram. Aos nossos convidados. Aos nossos convidados maravilhosos, foram cada um, né, diante aí dos assuntos que nós trouxemos, foram assim, top, né? Maravilhosos. Viraram parceiros. Tipo, aqueles assim que, tipo, vamos ficar aqui e vamos conversar, mas não sei quantas horas, né? E que aí, 2026, a gente possa ter mais parceiros, mais convidados que venham auxiliar aí nessa nossa caminhada. A caminhada de pessoas que são apaixonadas por pessoas e que acreditamos que são as pessoas que vão fazer a grande diferença nesse universo. É verdade, gente. Super beijo. Tchau. Até mês que vem. Mês que vem já tem convidado novo, tem assunto novo e já começamos mais um período maravilhoso aqui no podcast Papo Liderança. Tchau, gente. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo.